Fala pessoal, tudo bom? Vamos ver agora a ferramenta Bevel, uma das ferramentas mais usadas para se modelar no Moodle. Ela é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer um dos elementos, tanto com a edge selecionada, uma face ou um vertex. Então por isso ela aparece na maioria das abas. Ela vai aparecer nas abas individuais dos nossos elementos aqui, Vertex, Polygon e Edge, que é onde o Moodle separa as ferramentas para cada tipo de elemento. E também na ferramenta Mesh Edit, e na aba Mesh Edit e na aba Basic, ele também vai aparecer. O atalho para ativar a ferramenta é a tecla B no teclado. Dependendo do tipo de elemento que você estiver selecionado, se é um polígono, ou alguns polígonos, ou edge, ou vértice, ele vai ativar a ferramenta Bevel correspondente para aquele. Por exemplo, se eu estou com um polígono selecionado e ativar o Bevel, ou se eu tiver com um vértice selecionado, ele vai ativar o Vertex Bevel. Okay? A gente consegue conferir aqui pelo ícone da ferramenta, tanto aqui como aqui, por exemplo, que ele vai estar, como eu estou com um vértice selecionado, esse é o Vertex Bevel. O ícone dele dá para ver que ele está aplicando um Bevel aqui num Vertex. Se eu mudar para Edge, vai mudar o ícone aqui para Edge. Ou Bevel. Então existe o Vertex Bevel, o Edge Bevel e o Polygon Bevel. Só que todos aplicam com a ferramenta B. Basta, dependendo qual tipo de elemento que você tem aqui selecionado. Okay? Bom, o que o Bevel faz? Eu vou selecionar esses 4 polígonos e apertar a tecla B. Eu iniciei a ferramenta. Ele vai ter aqui o Shift e o Inset. Clicando na Viewport com o botão direito, ele vai ativar o meu gizmo. Esse gizmo azul eu controlo o Shift, que eu posso colocar, mover para fora ou para dentro do meu modelo. E esse é o Inset, que eu aumento ou diminuo, eu faço uma espécie de escalonamento dos meus polígonos que estão selecionados. Okay? Com a opção, como eu selecionei 4 polígonos, eu mantendo a opção Grow Polygons ativada, ele vai fazer nos 4 polígonos ao mesmo tempo. Se eu desmarcar o Grow Polygons, ele vai fazer nos 4, mas individualmente. Ele não vai unir os polígonos. Por isso a opção Grow Polygon. Se eu ativar aqui sem o Grow Polygon, ele vai dar o Bevel em cada um dos polígonos individualmente. Então eu posso configurar o Inset e o Shift individuais de cada um deles. Okay? Com o Bevel, com o Group, ele considera como se fosse um polígono só, certo? A gente também consegue utilizar profiles para ele, e eu posso já aplicar um material para ele. Se eu já tenho mais de um material configurado na minha shader tree, aqui eu tenho por enquanto só o base material que já vem com a cena, eu posso já dar o Bevel e ele já aplica esse novo material que eu setei. Ok? Essa opção Inner ou Outer, ele vai inverter. Ele inverteu as faces do meu polígono e inverteu a direção do Bevel. Dependendo do caso, você pode querer inverter. Aqui não ficou legal inverter, que o ideal é deixar assim mesmo. Não fica legal inverter ele. O número de segmentos, a gente já pode aumentar os segmentos do meu Bevel, igual quando em outras ferramentas que tem a opção de segmento, com segmento 0, ele não acrescenta mais nenhum segmento na altura do meu Bevel. Acrescentando segmentos, você define melhor a malha, ele faz esse trabalho para a gente, sem que a gente precise depois vir aqui e dar um looping, alguma coisa assim. Ele já acrescenta os segmentos que precisam para a gente. Com a ferramenta ativa, a gente consegue resetar a ferramenta. Isso não serve só para o Bevel, outras ferramentas também seguem o mesmo princípio. A gente consegue
resetar a ferramenta segurando o Shift e dando um clique com o botão esquerdo do mouse. Para que isso? Para eu continuar utilizando a ferramenta numa etapa seguinte. Por exemplo, eu vou dar um bevel nesse polígono. Deixa eu tirar o número de segmentos aqui. Se eu clicar Shift e clique, ele vai, a partir daqui, dar um novo bevel. Shift clique de novo, ele vai dar um novo bevel. E assim por diante. Eu poderia, em vez de fazer Shift clique, apenas configurar aqui o número de segmentos. Não poderia? Se a minha intenção fosse fazer somente isso, sim. Mas a gente pode dar um Shift clique e trabalhar com o Inset e o Shift para criar a nossa modelagem. Por exemplo, eu vou tirar aqui de novo, deixar sem nenhum segmento. Olha aqui. Shift clique, eu configuro. Shift clique de novo, eu configuro o meu Inset. Shift clique, outro Shift clique, eu diminuo aqui. Shift clique, mais um. Olha só a forma que eu estou fazendo, só dando bevel. Digamos que eu quero que isso aqui fique mais aberto assim. Shift clique, mais um Shift clique, mais um aqui. Bom, tá bom. Olha só, dá para modelar muita coisa só com bevel, pessoal. Você começa ali, eu comecei ali de uma face. Essa face poderia ser um plane só que eu criei, e indo só no Shift Bevel, só no Bevel, dando Shift Click, criar essa estrutura. Então a gente consegue resetar a ferramenta para continuar ela utilizando, resetar, mas sem soltar dela, sem precisar da ESC, soltar a ferramenta, ativar ela de novo. Você com Shift Click você vai utilizando ela várias vezes. Ok? Essa opção mais e menos que tem dentro embaixo do Shift, embaixo do Edge, ela vai adicionar um valor randômico. Você vai dizer para o modo aplicar um valor randômico no valor que você colocar aqui em cima. Isso vai servir quando você fizer o bevel mais de um polígono ao mesmo tempo. Eu vou apagar essa esfera, voltar com uma esfera básica. Lembre, se eu não estou com nada selecionado, ele vai aplicar em tudo, certo? Então eu quero aplicar em todos os polígonos, mas eu vou tirar o Globe Polygon e eu quero fazer isso aqui, ó. Um bevel em todos os polígonos. Bom, eu estou ajustando a altura do meu Shift pela seta, mas é a mesma coisa que eu vou dar um valor aqui. Então, por exemplo, mais ou menos assim. Todos os lados estão iguais. Mas eu poderia vir aqui pedir para ele variar. Vamos deixar mais ou menos aqui 700. Vamos colocar mais ou menos 200 milímetros. Olha só, ele vai variar. Nem todos vão ficar do mesmo tamanho. Ele vai variar para mais ou para menos 200 milímetros. Então, alguns vão ficar com 700 milímetros, outros vão ficar com 500 e outros vão ficar com 900. Porque ele vai fazer essa variação. Tanto no Inset quanto no Shift a gente consegue fazer isso. Eu não utilizei o Shift aqui nesse caso, mas poderia ter utilizado e poderia ter colocado minha variação também. Okay? Agora, em modo Edge ou em modo Vertex, vamos voltar a minha esfera aqui. Com o Edge selecionado, ou mais de um Edge selecionado, se for o caso, aplicando o Bevel, a gente só vai ter um gizmo, que é o valor aqui. Ele só vai abrir o nosso Edge, ele vai criar novos Edges. Antes de começo eu tenho essa situação. Esse Edge está conectado com esse outro aqui e que está conectado com esse outro para dar o loop. Eu vou abrir ele vai perder a conexão. Ele vai abrir esse espaço aqui dos dois lados e abrir para cima e para baixo também. Eu vou criar essa situação aqui. Okay? A gente pode configurar quantos segmentos vai ter.
e o modo que ele vai operar. Onde aqui, pessoal, o inset ou widget, ele vai dar o mesmo resultado. A diferença é que no modo widget eu vou configurar esse tamanho total dessa edge de cima com essa edge de baixo. Qual é o espaço total que eu quero aqui. No modo inset, na verdade eu estou configurando o espaço entre aonde a minha edge estava com as edges de cima ou de baixo. Então, um você configura o tamanho total, o outro você configura a distância entre um e outro. Porém, como aqui a gente vai utilizar o gizmo para fazer o inset, então tanto faz qual é o modo que está ali, se você estiver fazendo no olho, não vai interferir muito. Ok? Já em Vertex, o bevel ele vai abrir, aqui eu estou com mais de um level, deixa eu colocar level 0, ele vai abrir esse bevel esse vertex em 4, criando essa face aqui no centro. Por exemplo, eu poderia querer fazer o seguinte, abrir vários buracos, vários furinhos nessa esfera. Então eu poderia selecionar todos esses vértices ao mesmo tempo com a ferramenta Bevel. Eu tenho as minhas faces para agora em modo polígono. Eu fazia o meu furo. Olha só. Ok. Bom, somente o bevel de polígono é que vai ter os dois gizmos, de shift e de bevel. Os outros, vertex e edge, só vai ter apenas uma opção. E esse shift e esse bevel também são duas ferramentas individuais que podem ser encontradas aqui. O shift e o inset, né? Se você ativar a ferramenta bevel, a gente vê aqui o shift e o inset. Esse shift e esse inset também são duas ferramentas individuais. Eu posso, por exemplo, selecionar um polígono, ativar um inset. Ó, eu tenho o inset do mesmo jeito que o bevel tem, e eu posso também ter o shift. É a mesma coisa que tiver o bevel. Por isso é mais fácil você já ir com o bevel, você já tem as duas juntos. Você já consegue ir fazendo o seu bevel e o seu inset sem precisar fazer ou pelo shift ou pelo inset. Mas com ele eu não tenho a opção de usar profiles como eu tenho com o bevel. O bevel tem aqui a minha opção de usar profiles, e eu também posso usar os polígonos agrupados. Com o shift e o inset separado eu não tenho a opção de usar polígonos agrupados. Então se eu selecionar mais de um polígono e vir usar o shift, ele vai dar individualmente. Então o melhor é usar direto o bevel mesmo, que é uma ferramenta mais otimizada. Em vez de selecionar usar apenas um dos dois aqui, que tem menos opções, você pode usar direto o bevel, que une as duas e acrescenta mais algumas opções. Ok?